sente que, assim, tu tá falando, assim, eu e o Monark, eu cansei de falar que o Bolsonaro foi burro porque ele não comprou as vacinas lá quando ofereceram. Cansei de falar, falei isso aí durante, sei lá, os últimos meses, tá ligado? Pelo que você tá me falando aí, não é, a visão que eu tinha era uma visão diferente da visão real da parada. Porra, não falta ir um cara lá na CPI, não falta você ir lá na CPI da Covid lá. Eu não sou senador. Então, tem que ser senador. Tem que ser senador. Mas eles podem chamar qualquer na cara. base, não tem? Cara, mas se você for ver lá, a CPI da pandemia, ali é uma pré-campanha do Lula, né? A pré-campanha da esquerda. Você vê os integrantes. Não quero entrar no pessoal de ninguém, não tem por que eu fazer isso, mas o Renan é candidato com apoio do Lula em Alagoas. Renan, com todo respeito, é um cara que eu fico, caralho. Aí você vai, o Omar é candidato a senador, quer ter o apoio do PT no Amazonas. O outro é candidato a senador, quer ter o apoio. Então, assim, ali virou. Se você vai a uma pessoa para defender o governo, você é ameaçado de ser preso. Você começa logo dizendo que todo mundo fala que você está mentindo logo no começo. Ó, você começou a mentir, você está mentindo, vai ser preso, vai ser preso. Se você quiser lá, eles criam um clima para você ficar tranquilo se você começar a meter o pau no governo. Porra, então o cara tá falando a verdade. Ó, esse cara tá indo bem aqui, merece um prêmio aqui, vamos tratar ele bem. Então ali você não vai conseguir resgatar o que aconteceu de fato. Não dá para ninguém falar a verdade lá, porque quando o cara falar, ele vai tomar uma pancada. Pô, mas se ele tá com a verdade... Mas não quero ouvir, não adianta. Não adianta você dar... Todos os holofotes estão ali, mano. A CPI é feita para desgastar Bolsonaro. Bom, isso eu sei. Isso aí Se você for lá contar realmente que o Brasil é o quarto país mais vacina porque comprou 100 milhões de doses em junho do ano passado, da AstraZeneca, porque a gente comprou depois 54 bilhões de doses da Covax Facility em agosto, 20 bilhões de reais para comprar qualquer uma vacina que fosse aprovada em dezembro, o cara vai dizer... Não quero ver isso não. Quero ver sobre esse e-mail aqui. Não respondeu por quê. Tá entendendo? O ponto não é o que foi feito. O ponto é o que pode ser mostrado que é ruim pro governo. Quais são as brechas? É o que deu brecha. Entendeu? Então não adianta. Você vai perder tempo. Eu acho que a CPI vai começar a perder força, porque estamos com... No começo da pandemia, todo mundo falava vacinação. Pô, estamos com 150 milhões vacinados já. Pessoas que receberam vacina. Até Pelo menos a primeira dose, né? A primeira dose, 90 milhões, 154 distribuídas e 33 segunda dose. Tá. Então são 124 milhões de doses aplicadas. Então, assim, não dá. Daqui a 3 meses a gente vai ter vacinado o Brasil todo na primeira dose e 50% da população com a segunda dose até setembro e até dezembro geral. Então, assim, não dá pra gente continuar com essa narrativa. Tanto é que estão falando que já vão mudar, vão entrar em fake news, vão entrar outras coisas. Assim, a discussão é o seguinte: como a gente pode desgastar o governo? Não é a CPI para ver se teve desvio. Porque se fosse apurar isso, teriam apurado as operações da PF ano passado nos estados. Quantas operações tiveram? Temos um governador do Rio afastado por mais um, por né? Desvio. E o que é que estão fazendo? Ele está sendo entrevistado pela CPI secretamente para ver se ele fala mal alguma coisa do governo. Não querem saber se ele fez alguma coisa errada lá, não. Entendeu? Então, secretamente? Eles fizeram uma reunião secreta lá, não sei se ocorreu ou não. Mas assim, o interesse da CPI é desgastar o presidente. É desgastar o governo. E isso está dando certo, eles vão continuar fazendo isso, porque a mídia toda está ajudando. Você vê todos os jornais no outro dia e escolhe a frase que é ruim para o presidente. Você vai ver lá o Luiz Miranda, que é o deputado lá que foi lá e disse que tinha uma gravação, aí já saiu dizendo que ele não tinha. Ele mudou a versão dele uma semana depois. Pô, o cara é o delator do presidente da República. Ele falou que tinha tido invoice que tinha mostrado para o presidente. Depois ele faz uma live no Instagram falando que não tem invoice. Só o Diário Poder 360 deu. Só, mais ninguém. Entendeu? Então ali já esquece aquele assunto. O cara que, todo mundo que está indo lá na CPI, não fiz isso, não fiz aquilo, não sei o quê. Aí você, a mulher massacrou lá, que foi também, não lembro, Emanuele, eu acho. No outro dia, é uma frase que algum senador de oposição falou.
Não tem jeito. Por mais que coloque lá um gênio para defender, mostrando tudo, ipsilitris, vai sair uma frase agressiva de alguém contra, entendeu? Porque existe uma campanha antecipada. Ali é uma campanha antecipada. Mas não é só a esquerda, né? Quem mais tá nessa campanha? É quem é contra, adversário. Mas, eu tô falando mas oposição. parece ser todo mundo. Por que parece ser todo mundo? Porque existe uma guerra política do sistema contra o presidente. Porque ele não se aliou ao sistema. Não existia... Será que não se aliou? A base dele Arthur votou a favor Lira não é um ao pouco fundo sistema? eleitoral, porra. Arthur Lira... Aras. Vamos lá, deixa eu explicar para você como funciona a política. O cara que quando ganha a presidência da República, ele se Mas esse é o elege. sistema, não é? Calma. Ali tem 513 deputados. Calma. Vou lhe explicar didaticamente. Dos 513 deputados, todos ali foram eleitos também. Certo? Só que para o presidente aprovar tudo que ele prometeu na campanha, ele tem que ter voto. Não tem como você governar só no Twitter e no Instagram e achar que a população vai para cima dos deputados e eles vão aprovar. Isso era uma ideia que não deu certo. Que era o que ele planejava. Deu né? certo no primeiro ano. Aprovou a Previdência sem nem conversar. Entendeu? E por que pode dar certo? Porque o Rodrigo Maia travou a pauta. E porque surgiram coisas. Não. Rodrigo Maia de uma hora para outra travou tudo. Mas que várias polêmicas dos filhos do presidente minaram com certeza o poder político que ele tinha naquele momento. Sim, vai minando, né? E você vê a guerra, a guerra política, o dia a dia, vai minando a base, você vai perdendo força. Para o presidente entregar a pauta conservadora, a pauta de valores, a pauta liberal da economia, ele tem que ter base. Isso é o básico, né? Não tem como. O presidente se aliou ao Centrão, você queria o quê? Que não aprovasse administrativa, não aprovasse tributária, não aprovasse MP da Liberdade? Né? Aprovou. É tipo, as reformas administrativas, tributárias... Aprovou o PL do gás, aprovou o Marco Legal do Saneamento. Aprovou coisas que são legais, mas não são mudanças a administrativa estruturais. vai aprovar esse ano. Então, eu espero muito. Isso só aprova com a política. E Arthur aprovou tudo do presidente. Ele tem sido um baita de um presidente aliado ali da pauta do governo, né? Do presidente, da pauta do governo. Mas você não concorda que esse não é o jogo do sistema? Mas aí é o que eu falei. O cara que briga, por exemplo, por que a gente perdeu muita base? Porque não sabe, não consegue entender. A população começou a ficar muito perto da política, hoje está entendendo mais. Mas só que elas querem que as coisas se resolvam do jeito que elas querem, mas não é. Tem ali um sistema que funciona. Não tem como o cara chegar lá e me eleja, que eu não vou conversar com ninguém, vou fazer isso. Isso é mentira. Para ele fazer isso, ele vai ter que ter base, porque vai ter que ter ou 257 votos no projeto de lei, ou vai ter que ter maioria simples, ou vai ter que ter 308 no PEC. Então, assim, tem que ter base na Câmara, tem que ter base no Senado. Aí a população já começou a bater, muita gente já saiu do presidente. Aí o presidente fez alguma coisa, teve uma conversa com um ministro tal ou com um deputado tal, muita gente já foi abandonando. Então, saiu muita gente ali do presidente porque não entendeu como funciona. Entendeu? E o cara que é contra... Mas será que ele não entendeu como funciona? Vou falar, você é deputado federal, você tem um negócio, você é contra. Aí você defende, sei lá, você é contra o desarmamento. Você se elegeu contra o desarmamento. E o presidente a favor. Não, você é a favor do desarmamento, o presidente é contra. Isso. Você tem o direito seu de defender. Claro. Você é deputado. Só que muita gente não entendia isso. Isso é um bandido, é contra o Brasil, o presidente foi eleito, ele tem que aceitar. Não, cara, não tem que aceitar, não. Por quê? Porque é uma defesa dele. A gente tem que ter maioria para derrotar esse cara. E até as pessoas entenderem isso, a gente perdeu muito tempo. Entendeu? Porque não adianta você achar que só porque o cara ganhou, teve 57 milhões de votos, ele vai chegar lá e vai governar por decreto. Não vai. E o presidente já entendeu como funciona há muito tempo, porque ele é deputado há 28 anos. Só que o que é que teve esse gap aí? O que o presidente sabe que tem que fazer e para a população, para a militância, para a base entender o que ele tem que fazer. Às vezes ele tem que ceder em alguma coisa. Quando ele cede, muitas vezes ele apanha muito, é crucificado, perde base.
Aí isso incomoda ele reage. E a gente tem um governo que é muito assim. É uma incompreensão muito grande. Hoje você tem um direito dividido. Você entra nas redes sociais, eu apanho todos os dias. Apanho direto. Eu estou cumprindo a missão, só faço o que o presidente pediu. Todo dia, falo com ele todos os dias. Presidente, é isso mesmo. Posso seguir aqui? Vou. Não, Fábio, isso aqui não, isso aqui... Eu apanho. Então existe ali uma divisão muito grande por falta de compreensão. E também porque uns querem ser candidato, o outro quer isso e tal. Então existe todo um... E também tem uma discordância natural que é da democracia também, né? Tem uns caras que, não queria que privatizasse. Aí o cara vai bater. Isso é normal também. Ele vai impedir na Câmara, se ele tiver base, ele vai impedir. E o presidente tem que ter base para aprovar. Com certeza, eu entendo. Nesse ponto eu entendo, eu concordo. Mas se ele tiver base, se aliou ao Centrão. Então, mas a questão é como você cria essa base. A base tem que existir. Você tem que ter uma base, é como a política é feita. Eu entendo, normal. Mas a questão é como você cria essa base. O presidente até hoje só tem um partido que teve uma indicação de partido. Foi o PRB. Dos 22 ministérios, que é um grande ministro, João Roma. Até todos os outros ministérios, todos os 21, são indicações pessoais. Eu fui indicação pessoal. Eu estou saindo do PSD. Vou para o PP. Por quê? Porque Kassab vai ter um candidato próprio. E eu não vou ficar ministro num partido que não vai apoiar o presidente. Então, assim, eu sou do PSD, mas ele chamou Fábio para ser ministro. Ele não chegou. O Kassab indica o ministro. Entendeu? Então não existe isso. Se você for olhar... Não no primeiro escalão. É muito pouco. Primeiro escalão era todo loteado. Todo, Monark, todo. Você olhava ali, o partido dizia... Antigamente era assim, olha, eu só aceito se for o Ministério de Minas e Energia e se o ministro for tal pessoa. Era assim. Ele se elegeu meio que sozinho. Eu vou também, dar aqui, ministério não, só aceito se for o Ministério da Saúde, se o ministro for assim. Você vê lá quem é o ministro da Saúde, Queiroga. Indicação de quem? Presidente. Quem é o ministro da Educação? Ministro Milton. Indicação de quem? Presidente. Aí você vai Paulo Guedes. Aí você vai ministra Tereza Cristina. Foi da frente parlamentar, não foi do Democratas, né? Aí você vai Roberto Campos, quem trouxe? Paulo Guedes. Montezano, Paulo Guedes. O cara, ele montou ali a economia toda. Tarcísio, ia ser ministro de quem? Tarcísio? Eu não conhecia ele até ele virar ministro. Era um técnico, baita de um técnico dentro do DENIT. O presidente fez 3 entrevistas, gostou mais do Tarcísio, vai ser você. E ele é um dos caras que não vejo ninguém falando mal. Não. Só vejo falando bem, inclusive. Bom ministro. Sim. Então é isso que eu tô falando. O time ministerial é muito bom. Aí vão pegar, indicar aqui o presidente da SEASA, não sei de onde. Eu tô dando um exemplo para você ver. Eles vão pegar aonde teve a indicação política. Teve. Mas só que se você for olhar como era e como é hoje, mudou muito, entendeu, Igor? E a questão das emendas? Porque emenda não tem jeito. A emenda agora virou emenda do deputado. Tem as emendas fixas, que todo parlamentar ganha por mês, por ano, não sei como funciona direito, mas tem as emendas que o governo, o executivo libera, né? Sempre teve. Eu sempre teve. Só que agora... Eu não estou falando que é novo. Não, é novo. O que é novo? Agora, os deputados têm as emendas individuais que eles têm o direito. As RP9, por exemplo, antes não existia. Antes tinha que ser emenda extra. Agora não, é do parlamento. Ele decide para onde vai. Entendeu? Então já existe hoje na Câmara, no Congresso e no Senado também, uma desvinculação do Executivo. Eles são donos já do dinheiro, de uma parte do dinheiro. E que Bolsonaro aprovou e apoiou. Até Eduardo votou, a base ficou com raiva em algum momento. Então por quê? Porque isso o presidente perde força, porque antigamente ele era dono de todas as emendas, então ele dava ali mais para a base, quem era oposição não tinha. Hoje você vê muita gente da oposição recebendo emenda e a base com raiva. Por quê? Porque já existe, foi aprovado, acho que foi em 2019, que já foi aprovado esse tipo de liberdade dos deputados. E emenda extra é normal, Monark, normal. É que da minha concepção de cidadão normal, que as emendas estão sendo utilizadas como uma ferramenta de base, de formação de base. Mas isso é o que sempre teve, entendeu?
Só que é o que eu falei para você. Hoje não. Hoje existe Você vai discutir orçamento, já tem um orçamento do próprio Congresso, que não tinha antes no governo Temer, né, no governo Dilma, nenhum desses outros. Hoje já tem. Então os deputados já são donos de indicações de emendas. E fora isso, fora essas emendas, tem também as emendas que o governo dá para os partidos mais ligados, que votaram projetos que são projetos que o deputado, em tese, perderia um pouco de base parlamentar por estar ajudando, de base no seu estado. Então ele é compensado ali com alguma emenda para mandar para a cidade, para melhorar um pouco a sua imagem. Então isso aí é normal acontecer.